57. Noite de Mongols capítulo 448. Mais profundo autor. 10.000 calamidades incêndio. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Linji carregou Rede de volta em silêncio, e só acordou na manhã seguinte. Mas toda vez que pensava na avó, Rei desatava a chorar. Linji ficou sem palavras. Fez um banquinho para si e sentou-se do lado de fora da tenda, lendo. Não havia luz solar no distrito inferior, e as únicas luzes da rua dentro desses túneis eram feitas de pedras espinais luminosas que brilhavam apenas 2 horas por dia, usadas pelos administradores para se orientar. Devido ao longo tempo que passaram vivendo no subsolo, a visão noturna foi uma das mutações mais importantes que os habitantes do distrito inferior adquiriram. Só por volta das 5 horas do dia seguinte é que Rei saiu da tenda com os olhos inchados e encarou Linji, surpreso. Por que você ainda está aqui? Linji fechou o livro com força e riu baixinho. Sou seu refém, lembra? Ele precisava de um guia para explorar o distrito inferior como um humano, e não como o deus que havia causado tudo isso. Eu quero o meu, disse Rei com a voz embargada. Não como há dias. Eu vou com você. Rei franziu a testa enquanto examinava Linji. Embora essa pessoa fosse muito mais fraca do que os cidadãos do distrito inferior, ele pelo menos era um homem e ainda podia ajudar de alguma forma. A tristeza de Rei por sua avó era muito mais exagerada do que a de todos os moradores do distrito inferior, porque a morte estava sempre presente naquele lugar. O ar ali cheirava a pedras ou estava impregnado do fedor incessante de cadáveres. Atrás de onde Rei morava, havia praticamente uma vala comum. Ela não sabia onde sua avó estava enterrada, mas o corpo provavelmente tinha sido jogado em algum lugar pelos administradores. Venha comigo e encontre minha avó, disse Rei, pegando uma pá e apontando para Linji. Linji assentiu, ajustou sua capa e seguiu Rei. No distrito inferior, qualquer pessoa com mais de 8 anos era considerada adulta. A média de idade era de apenas 25 anos, e a maioria era esmagada pelo ciclo de poluição, fome e trabalho repetitivo. Para crianças de 8 anos, como Rei, ter que entregar 3 peças de minério precioso todos os dias era bastante angustiante. Depois dos 9 anos, as meninas precisavam entregar 4 peças, enquanto os meninos, 6. Aos 15 anos, esse número só dobrou. Linji e Rei caminharam pelos túneis, onde ele casualmente usou sua habilidade de alteração do coração encantado para se assimilar facilmente com as pessoas ao seu redor. Rei pretendia pegar mais minério, mas foi espremida pelos outros. Ela parecia um sapinho com as bochechas inchadas e os tentáculos se agitando furiosamente enquanto tentava voltar, mas Linji assegurou. Não faça uma coisa não tão tola, a menos que você queira morrer do mesmo jeito que sua avó, disse Linji com um sorriso. Ao ouvir a menção da avó, Rei franziu os lábios enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Por que você é tão indiferente? Você é tão má, lamentou Rei amargamente. Ao ouvir isso, Linji ergueu uma sobrancelha e soltou a mão de Rei. A jovem caiu no chão enquanto Linji a observava em silêncio antes de dizer, é verdade, estou muito mais indiferente do que antes. Talvez seja porque eu posso facilmente ressuscitar sua avó, e eu também sei para que tipo de mundo as pessoas vão depois que morrem. Linji murmurou para si mesmo, então é assim, suspiro. Você pode ressuscitar a vovó. Se você brincar com a vovó mais uma vez, eu te mato. Rei sabia que era impossível para os mortos voltarem à vida e levantou sua pá para Linji, com os olhos brilhando de lágrimas. Linji levantou as mãos por hábito, para indicar que não tinha intenção de causar dano, e então disse, ouvi alguém dizer hoje que há muitos minérios mais profundos no subsolo. Podemos minerar lá. O rosto de Rei empalideceu ao ouvir isso. Estamos no 6º nível, e de fato há mais minérios no subsolo. Mas a vovó disse que quanto mais fundo você vai, mais poluição é e muitos monstros hibernam lá. Pode ser, mas já vi administradores darem comida a esses chamados monstros e, em troca, darem minérios aos administradores. Linji coçou o queixo e incitou Rei. Então, eles conseguem se comunicar. Se comerem pessoas, esses administradores serão os primeiros a serem comidos. A razão pela qual eles não comem pessoas é por causa da bruxa. Rei corrigiu. A bruxa das árvores os punirá se eles matarem os administradores sagrados. Linji refletiu um pouco. A bruxa das árvores, que há muito tempo dormia profundamente e não se importava com nada, na verdade governava silenciosamente todo o subterrâneo com sua autoridade majestosa. Eles usavam a chamada religião para controlar todos ali.
Lin Ji olhou para os adultos que estavam minerando ao seu redor e seu olhar caiu sobre alguns que estavam agrupados e sussurrando uns com os outros. Mesmo que fosse esse o caso, ainda havia um grande número de dissidentes, e a Igreja da Peste provavelmente nasceu disso. Então, se você também acredita na Bruxa das Árvores, esses monstros não vão te matar, continuou Lin Ji. Ou você não acredita na Bruxa das Árvores? Você está falando bobagem. Rei rebateu apressadamente. A provocação simples de Lin Ji era fácil demais para ser usada com uma criança como Rei, que mal tinha 9 anos. Ele seguiu Rei pelo labirinto de túneis e continuou descendo. A camada rochosa ao redor deles gradualmente se tornou mais macia, e havia um risco maior de desabamento espontâneo dos túneis. No entanto, os administradores não se importavam com isso. Todos os moradores do distrito inferior eram pecadores. Quanto aos pecados, eram principalmente lendas e mitos. Ancestrais dos habitantes do distrito inferior haviam conspirado com o deus maligno e roubado e consumido o fruto da árvore primordial pertencente à bruxa das árvores. Essas alegações eram muito fracas, mas em um lugar como Norzin, cheio de seres transcendentes, tais questões pareciam bastante críveis. No entanto, Lin Ji sabia melhor do que ninguém de onde essas pessoas vieram e por que elas se tornaram assim. Mesmo antes da construção de Norzin, a divisão de classes já era predominante. A chegada do viajante errante do vasto cosmos afetou Azir, e o antigo reino élfico entrou em colapso. Naquela época, o local de descanso do viajante possuía ricos recursos e tesouros. Para evitar que o viajante errante destruísse seu ungido, Silver trancou seu mundo de magia superior dentro do reino dos sonhos. O poder da bruxa da vida era fraco, mas ela pensou que poderia proteger a humanidade e, por isso, criou um acampamento humano. Esse foi o início da vida de Norzin. Após a queda da bruxa da vida, os humanos não tinham mais proteção e precisavam de mais recursos. Portanto, o subterrâneo, onde o deus maligno dormia, era sua base para a sobrevivência. Simplificando, a humanidade era muito fraca. Naquela época, a divisão de classes também começava a tomar forma. Os pobres, sem poder e status, foram expulsos da superfície e começaram a minerar minerais no subsolo. A bruxa da vida tentou desesperadamente impedir que os humanos se aproximassem do deus maligno, mas os humanos correram em sua direção sem hesitar. A mutação ocorreu rapidamente. Os mineiros empobrecidos no subsolo começaram a exibir características bestiais, como a pele verde semelhante à de um crocodilo, tentáculos com garras, línguas bifurcadas e membros fortes que agora possuíam. No entanto, vozes contrárias foram suprimidas. Os habitantes do Distrito Superior tiveram a sorte de se separar completamente dos humanos mutantes do Distrito Inferior, não os vendo mais como seres humanos, mas sim como gado e cavalos. Chegaram até bloquear a passagem entre o Distrito Superior e o Distrito Inferior, exigindo minérios em troca de recursos para a sobrevivência. Os humanos sempre foram bons nesse tipo de coisa. Lin Ji zombou interiormente, mas então olhou para a pequena vermelha, lembrando-se de repente de sua voz reprovadora. Lin Ji realmente se tornou muito indiferente. Ele cerrou os punhos e disse a si mesmo para não agir assim. O método do Distrito Superior de usar a força para bloquear a passagem para o Distrito Inferior não seria eficaz. Tal prática não duraria muito, e mentiras se tornaram o melhor meio. Através do nome da Bruxa das Árvores, a lei dos pecadores, que governava as vontades dos habitantes do Distrito Inferior, logo se espalhou pelo submundo. Essa também foi a única vez em que o poder da Bruxa das Árvores foi usado, para subjugar o povo do Distrito Inferior. E por causa dessa repressão, o julgamento de pecadores se enraizou nos corações de todos os habitantes do Distrito Inferior e, ao mesmo tempo, castrou seus pensamentos e ideias. Lin Ji seguiu o rei em silêncio, e eles chegaram até um poço em uma área pouco povoada. Daqui, podemos descer para a quinta camada, a quarta, a terceira, disse Reid, sobre a abertura do poço, mas não houve eco, talvez porque o poço fosse muito fundo. Entretanto, um fedor insuportável, como o odor rançoso da boca de um monstro, emanava da abertura do poço. Reid olhou para o enorme poço com uma expressão complexa no rosto. Mesmo com sua onisciência e onipotência, Lin Ji sentia que não conseguia entender completamente aquela criança. Quanto mais fundo vamos, mais minerais há, mas a poluição piora. Reid franziu a testa. Mas está mais perto de mim. Lin Ji pensou consigo mesmo.
Noite de Mongols capítulo 449. Propósito da Igreja da Peste. O poço profundo engoliu completamente a voz de Rede como se fosse um espírito glutão que devorasse tudo, inclusive a luz. Havia um total de 7 níveis no distrito inferior, e quanto mais fundo, mais perto ficava da fonte de poluição. Este poço era uma das passagens que levavam aos níveis inferiores, e havia muitas histórias de pessoas que desciam descuidadamente para minerar mais minério e nunca mais retornavam. Era por causa do perigo que poucas pessoas se aventuravam perto dele. Essa também era uma das razões pelas quais Linge não conseguia entender Rede. Embora fosse jovem demais para competir adequadamente com os adultos por minério, não foi muito difícil conseguir algum, embora em menor quantidade do que ela esperava. Talvez o suficiente para apenas uma refeição por dia, ou a cada 2 dias. Você não consegue sobreviver assim. É só comer menos por dia. A Rede está um pouco gordinha. O fedor do buraco que levava às profundezas fez Rede sentir vontade de vomitar. A escuridão da abertura tornava impossível ver a profundidade e, de longe, parecia um lago negro, convidando-o a pular e desfrutar de uma descida eterna. A menina gordinha olhou para o poço abissal por um longo tempo. Então se virou e começou a correr. Linge franziu a testa, achando graça da reação dela. Rede correu para casa como um cervo fugindo de um predador, e Linge a seguiu. Então, ao chegar em casa, ela pescou uma corrente de aparência barata debaixo de sua cama de pedra. O que é isso? Linge perguntou enquanto inclinava a cabeça levemente para examinar o colar. Você nunca viu isso antes, nem mesmo no distrito superior? Rede perguntou surpreso. Linge balançou a cabeça. Bem, então parece que essa coisa é realmente um tesouro, disse Rede, segurando o colar cuidadosamente. Embora Linge nunca tivesse visto aquele tipo de colar antes, parecia realmente barato, não importava como olhasse. Havia um leve traço de magia nele, então ele percebeu que se tratava de uma ferramenta transcendental produzida em massa. Esse era o tipo de item que as pessoas não se dariam ao trabalho de procurar se o perdessem. Rede disse suavemente, a vovó me deu. Ela disse que essa coisa é um tesouro. Então é daí que vem sua confiança? Linge hesitou, então perguntou. Sua avó é membro da Igreja da Peste, eu acho. A mão de Rede, que segurava o colar, apertou de repente. A Igreja da Peste era uma entidade proibida no distrito inferior, mas tal proibição não tinha sentido. As autoridades do distrito superior sabiam da existência da Igreja da Peste, que poderia ser considerada um subproduto da revolta anterior no distrito inferior. Onde fica a sede da Igreja da Peste? Linge continuou perguntando. Rede olhou para Linge. Ela já estava com aquele estranho havia 2 dias, e seu instinto lhe dizia que Linge não era uma má pessoa, mas sim uma adulta de verdade. Na sua impressão, além da avó, todos os outros não eram boas pessoas. A avó dela disse que no distrito superior as pessoas só eram consideradas adultas aos 20 anos, e Rei deveria fazer o mesmo. Porque nós também somos pessoas da superfície e um dia retornaremos para onde pertencemos. Foi o que sua avó disse. Assim, a avó de Rede sempre teve sua própria postura e princípios em relação à Rede. Rede era apenas uma criança que não conspiraria contra os outros e não se tornaria má. Rede concordou. Ela não queria crescer, não queria se tornar adulta e não queria se tornar membro da Igreja da Peste ou de qualquer outro partido no distrito superior. Ela era claramente apenas uma criança. A vovó costumava ir para o 3º andar. Rede fungou. De qualquer forma, sua avó já estava morta. Não importava que sua identidade fosse exposta agora. Então você quer ir para o 3º andar também? A sede da Igreja da Peste fica no 3º andar. A vovó era muito velha, então o pessoal da Igreja da Peste lhe dava comida, só que recentemente a igreja passou por algumas circunstâncias inevitáveis. Em que circunstâncias? Linge franziu a testa. O Deus adorado pela Igreja da Peste falou de repente. É só uma questão de tempo até que ele desperte. Ele também presenteou a igreja com um livro chamado O Sonho do Caos. A avó não concordou com a interpretação do livro feita pelo líder religioso e, por isso, deixou a igreja. Ai! Linge tossiu rapidamente várias vezes ao ouvir isso, numa tentativa de esconder seu próprio constrangimento. O sonho da Igreja da Peste é deixar o distrito inferior e contra-atacar o distrito superior. Esse também era o desejo da minha avó, mas ela não queria atacar o distrito superior. Ela só queria voltar para casa. Rei não se incomodou com a estranheza de Linge e continuou suavemente.
Mesmo que as pessoas do Distrito Superior saibam sobre o propósito da Igreja da Peste, elas não podem impedi-la porque não ousam ir mais fundo. Nem mesmo os poderes da bruxa da árvore podem ir além do quarto nível. Rei levantou-se lentamente do chão, apertando o colar firmemente na mão e continuou com um toque de apreensão, porque as profundezas do Distrito Inferior são onde esse Deus dorme. Lin Jie ficou em silêncio por um momento e então perguntou: então, a Igreja da Peste pode ser considerada a líder da revolta popular do Distrito Inferior, certo? Rei franziu os lábios e balançou a cabeça resolutamente. Eles não são. São lacaios do Deus maligno. Eles acreditam que as mudanças trazidas pela névoa cinzenta são um presente do Deus maligno. Eles não querem retornar para suas casas, mas sim buscar vingança contra o povo do Distrito Superior. Aos olhos deles, tudo será destruído quando o Deus maligno despertar, independentemente de ser o Distrito Inferior ou o Distrito Superior. Mas eles não têm medo e até consideram a destruição pelo Deus maligno como uma dádiva. É por isso que não quero crescer e me tornar adulta. Adultos, sejam do Distrito Inferior ou Superior, são pessoas más. Rei baixou a cabeça enquanto gotas de lágrimas rolavam pelo seu rosto. As pessoas do Distrito Inferior não têm saída. Lin Jie olhou para Chapeuzinho Vermelho e disse: então é assim. Quando aquele Deus maligno dorme, ele tem todo tipo de sonhos estranhos. Esses sonhos são a fonte da névoa cinzenta, e quanto mais perto você estiver dele, mais você será assimilado, tanto em pensamento quanto em aparência. E tudo isso foram apenas ações inconscientes dele, continuou Lin Jie. Ele não tinha a intenção de machucar ninguém. Quando ele acordar, será quando sua vontade retornar. Quando sua vontade retornar, eu morrerei. Rei agachou-se com medo, abraçando os joelhos. Lin Jie suspirou. Você acha que eu sou uma pessoa má? Rei não sabia por que Lin Jie fez essa pergunta de repente. Ela olhou cautelosamente para o sorriso gentil de Lin Jie, que a lembrou da lenda sobre o sol que sua avó lhe contara antes. Ela fungou e balançou a cabeça com firmeza. Lin Jie não sabia por quê, mas por algum motivo se sentiu aliviado e disse: vamos minerar um pouco de minério. Não importava o que acontecesse, a vida tinha que continuar. Com o sonho de um dia voltar para casa, Rei pegou sua pá. Agarrando firmemente o colar levemente Jade, Rei retornou ao poço que levava aos níveis inferiores. Então, junto com a Lin Jie, eles desceram lentamente as escadas da entrada do poço. No quinto andar, nem mesmo as 2 horas de luz da rua por dia eram visíveis. As pessoas ali tinham desenvolvido uma visão noturna mais aguçada, com pupilas verticais douradas e feições distorcidas que quase faziam Rei passar mal. Em teoria, Rei não deveria conseguir ver nada ali, mas parecia que ela também havia desenvolvido uma capacidade de visão noturna mais forte. Infelizmente, não havia muito mais depósitos minerais em comparação ao sexto nível, onde Rei devia. Lin Jie apontou para o poço que parecia ser mais escuro do que a área ao redor e disse: vamos continuar descendo para dar uma olhada. Rei apertou ainda mais seu colar encantado e assentiu. Lin Jie olhou para um item barato e comum na mão de Rei e estalou os dedos silenciosamente, fazendo com que o colar emitisse uma luz verde que iluminou os olhos de Rei. Noite de Demon Golds capítulo 450. A dádiva de Deus a luz havia sido completamente abandonada no quinto andar do distrito inferior. Embora fosse possível dizer que Rei ainda tinha algumas horas de luz dos minérios brilhantes no sexto andar, o quinto andar estava completamente desprovido de luz. Lin Jie notou que as poucas pessoas que avistou ali não possuíam visão noturna superior, pois não possuíam olhos. Em vez disso, possuíam línguas longas e bifurcadas, como as de cobras, que se estendiam e retraíam rapidamente, como se sentissem a temperatura e a umidade ao redor. Lin Jie rapidamente aprimorou a visão noturna de Rei e mudou algumas de suas crenças cognitivas, fazendo-a pensar que não havia diferença entre o sexto andar e aqui. Ele então apontou para baixo, indicando que continuassem descendo. Rei olhou ao redor e se sentiu um pouco à vontade. Todos diziam que a situação ficava mais assustadora quanto mais fundo no subsolo, mas agora parecia que as coisas ainda estavam administráveis. Rei acenou com a cabeça para Lin Jie, e os dois desceram ainda mais sob os olhares desses seres mutantes no quinto nível. Como guia, Rei liderou o caminho, tendo até um impulso de proteger Lin Jie, que achou bastante divertido segui-la. Chefe Lin, Rei gritou o nome de Lin Jie. Eles já haviam trocado nomes antes, mas Lin Jie escolheu como chefe Lin por impulso. No mundo subterrâneo de Rei, não existiam negócios ou lojas, então, naturalmente,
Não existia o termo chefe. Assim, ela realmente pensou que o verdadeiro nome de Lin Jie fosse Chefe Lin. Lin Jie havia bloqueado a maior parte de seu poder e usado sua identidade como Lin Jie, um humano comum, para perceber o distrito inferior. Ele percebeu a surpresa no tom de Reid e desceu a escada vertical para ver o assustado Reid. Chefe Lin. Não tem ninguém aqui. Reid disse animadamente. Os caminhos e túneis intrincados estavam todos vazios, e nem mesmo o som da respiração podia ser ouvido. Talvez a poluição fosse grande, o que fez com que poucas pessoas estivessem ali. Reid poderia lucrar bastante ali, então, animada, pegou sua pá. Vamos cavar rápido e trazer o minério de volta, disse Reid. Para ela, aquelas pedras vermelhas brilhantes eram sua fonte de vida. Lin Jie a seguiu de perto. Enquanto Reid começou a cavar alegremente, Lin Jie agachou-se ao lado com as mãos nos bolsos. Reid se cansou no meio da escavação. Para uma jovem, trazer de volta um pedaço inteiro já seria impressionante. Depois de cavar por algum tempo, ela se apoiou na pá e perguntou a Lin Jie com uma leve curiosidade, como é o mundo lá em cima. Lin Jie coçou o queixo e respondeu, descubra uma maneira de subir e ver com seus próprios olhos um dia. Subir? Como isso é possível? Reid sentou-se no minério, abraçou os joelhos e fez beicinho. Eu nunca conseguiria subir na minha vida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela resmungava, pegando a pá mais uma vez. Lin Jie ouvia silenciosamente seus soluços suaves enquanto observava o corpinho de Reid continuar a cavar em busca de minério. Um tilintar nítido significava que um pedaço de minério havia sido extraído, e as lágrimas de Reid finalmente cessaram. No entanto, o som era claro demais. Na maioria das vezes, um minério extraído precisava ser polido para revelar sua forma antes de poder ser considerado adequado. Mas aquela pedra parecia já ter sido polida. Lin Jie franziu a testa, e tanto ele quanto Reid ouviram uma voz rouca, como se fosse de algum espírito maligno. Não roube meu minério. Reid segurou o minério que acabara de colher com uma expressão assustada no rosto. Estava escuro como breu por toda parte e, embora Reid tivesse recebido uma visão noturna aguçada, tudo o que via era, na verdade, um campo de visão incolor e turvo, pois não havia luz naquele lugar. Estrondo, de repente, a camada de rocha sob os pés se moveu. Um rosto contorcido do distrito inferior surgiu, ou para ser mais preciso, não era um único rosto, mas vários rostos, como se fossem de bebês siameses. Reid caiu de costas e percebeu que o quarto nível não estava vazio de pessoas. Na verdade, elas estavam por toda parte, apenas pareciam uma massa amalgamada de carne, sangue e lama. Eles, ou melhor, aquilo, haviam se tornado outro tipo de organismo, um corpo amalgamado. Reid não conseguia nem gritar alto e só emitia suspiros assustados. Lin Jie franziu a testa. Eram aberrações obcecadas por mineração, e a corrupção neles era tão grave que se fundiram. Viviam comendo minério todos os dias e não podiam mais ser considerados humanos. Eles agora eram como uma camada de carne, espalhada por todo o quarto andar. Cada rosto no chão começou a se mover, como se despertasse. E a cena instantaneamente se tornou cognitivamente marcante. Rei ficou apavorado e finalmente soltou um grito estridente. O monstro estendeu um membro, com a intenção de arrastar Reid junto e torná-la parte deles. Naquele momento, Lin Jie liberou instantaneamente seu poder. Desde que entrou no distrito inferior, ele se manteve firme em não usar seu poder para manter sua fé como ser humano diante da forte corrupção. Mas naquele momento, enquanto liberava seu poder, Lin Jie ouviu inúmeros gritos tristes vindos da névoa cinzenta. Enquanto eles envolviam Lin Jie como uma névoa, era como se estivessem rezando incessantemente pelo retorno de Lin Jie, o Filho de Deus. Ele era Deus, Filho de Deus, bem como um espírito divino. Ele olhou para aquele poço insondável, semelhante a um abismo. A casa de Rei ficava acima, enquanto o local de origem de Lin Jie ficava abaixo. Os gritos de Rei enfraqueceram, mas seus gritos permitiram que Lin Jie recobrasse a razão. Ele agarrou Reid, que já havia começado a se fundir com a carne, e pulou no poço sem fundo. A sensação de queda não durou muito. Quando Lin Jie pulou no poço, a névoa cinzenta ao redor pareceu exclamar de alegria. Mas, em meio a esses aplausos, Lin Jie pareceu ouvir um leve grito de socorro. Esse grito de socorro era bem familiar. Lin Jie levantou a mão, agarrou-se à escada que descia enquanto ela caía e agarrou Reid pelo colarinho também. Após pousar em segurança, ele deu um suspiro de alívio, mas no momento seguinte... Vocês todos.
Lin Jie e Reid de repente ouviram alguém falando atrás deles. Eles se viraram imediatamente, esperando ver algum tipo de monstro, mas, na verdade, eram apenas alguns moradores do distrito inferior, que não pareciam muito diferentes de Reid. Vocês todos caíram de cima? Perguntou a pessoa que estava na frente segurando uma picareta. Reid ainda estava atordoada por ter sido apavorada pelo monstro do andar anterior. Lin Jie afagou sua cabeça, e a expressão voltou ao seu rosto enquanto ela recuperava os sentidos. Ela respirou fundo, parecendo aterrorizada. Ah, entendi. Vocês dois devem ter visto o monstro no quarto andar, hein? Especulou o homem de túnica no terceiro andar. Lin Jie jogou o rei levemente, e ela caiu no chão do terceiro andar. Lin Jie olhou para o fundo do poço mais uma vez e pulou para o chão. Rei engoliu em seco várias vezes e balançou a cabeça vigorosamente. Desculpe, desculpe. Eu só queria descer para pegar um pouco de minério. Rei engasgou. Minério? O homem de manto preto acariciou os longos tentáculos do queixo e disse, claro. Temos muito minério aqui. Sinta-se à vontade para pegá-lo. Os olhos de Rei brilharam como se ela finalmente tivesse encontrado o alívio. Ela se jogou no chão, radiante de alegria, e exclamou, Chefe Lin, você ouviu isso? Finalmente conseguimos e teremos minério em breve. Lin Jie ignorou Reid e cruzou os braços. Ele já havia usado a alteração do coração encantado para reescrever a percepção de todos e fazê-los pensar que ele era um deles, com os mesmos tentáculos no queixo e pele escamosa da perspectiva deles. Estranho, Lin Jie coçou o queixo, um pouco confuso. É claro que a poluição piora quanto mais fundo descemos, mas vocês do terceiro andar não são muito diferentes daqueles do sexto e sétimo andares. Você é imune a isso? Perguntou Lin Jie. E o terceiro nível não é o território da Igreja da Peste. HMPH. O homem de túnica preta zombou. Pessoas ignorantes do andar de cima, vocês chamam essa névoa cinza de poluição? Como se fosse um fato, ele continuou, esse é o presente que Deus nos concedeu. Com isso, ele tirou um livro da bolsa, com o título Sonho do Caos escrito nele, idêntico aos livros que apareciam na Vila da Noite Escura. Noite de Demon Golds capítulo 451. Problema da fome resolvido. Esse é o presente que o Deus nos concedeu. Disse o homem vestido de preto, segurando o sonho do caos nas mãos, a Lin Jie. A corrupção e a mutação da névoa cinzenta já haviam começado a ultrapassar os limites humanos a partir do quarto nível. Os únicos níveis que podiam ser minerados com segurança eram o sexto nível, onde He residia, e o quinto nível. As mutações no quarto nível afetaram apenas a aparência desses seres, enquanto a cognição e os pensamentos foram completamente alterados no terceiro nível. Simplificando, as pessoas no terceiro andar não se consideravam mais humanas. Rei franziu a testa ao ouvir esse homem falar sobre isso ser uma dádiva. Ela não havia sido muito afetada pela corrupção da névoa cinzenta, pois estava sendo protegida por Lin Jie. Ela não achava que essas mutações fossem um presente de Deus. Ela se considerava humana. Humanos deveriam se parecer com humanos, ou pelo menos, como Lin Jie. Quanto ao seu estado horrível, a névoa cinzenta era definitivamente a responsável. Olá, senhor. Podemos extrair um pouco de minério aqui e ir embora. He olhou para o homem com seus olhos redondos e brilhantes e juntou as mãos. Claro, sorriu o homem de túnica. He quase quis pular de excitação quando agarrou a mão de Lin Jie e apertou sua mão alegremente. Estes minérios são uma dádiva do nosso Deus, uma das bênçãos concedidas àqueles que o adoram, continuou o homem de túnica. Se você quiser estes minérios, o pré-requisito é se juntar à Igreja da Peste e pregar sobre a graça do nosso Deus. As seguintes palavras deste pregador fizeram o sorriso de Reid congelar. Lin Jie soltou abruptamente a mão de Reid e olhou na direção do túnel que levava ao terceiro nível. Minérios brilhantes estavam incrustados em todos os lugares. Além disso, embora os seres aqui também usassem vestes negras, eles eram bem diferentes das pessoas do sexto e quinto níveis. Eram mais musculosos, tinham olhos mais animalescos e possuíam poderes transcendentais. Este grupo de seres transcendentes era como um exército. Lin Jie então voltou seu olhar para o poço escuro, onde ele realmente retornaria ao seu próprio corpo se descesse mais. Seu corpo era apenas um corpo de carne inconsciente, e somente ele próprio era a verdadeira vontade. Então, por que essas pessoas foram corrompidas por uma entidade inconsciente? Assim que Lin Jie exerceu um pouco de poder e começou a sentir seu corpo inconsciente, o familiar grito de socorro ecoou em sua cabeça mais uma vez.
Durez. Lin Jie franziu a testa. No entanto, tinha certeza de que ouvira aquela voz familiar ali. Para ser mais preciso, era um pedido de socorro do passado. Os olhos de Lin Jie se estreitaram como se tivesse entendido alguma coisa. O elfo que queria encontrá-lo aparentemente já havia pedido sua ajuda naquele lugar antes. Mocinha, você já pensou nisso? O sorriso do homem não desapareceu, embora ele agora tivesse uma expressão sinistra. Aqueles tentáculos negros em seu queixo se contorciam com um poder vibrante. Como faço para entrar para a Igreja da Peste? Rei perguntou hesitante. Antes, tudo o que você precisava fazer era jurar o abismo que conduz a Deus. Mas agora, de acordo com a sua orientação divina, você só precisa jurar enquanto toca neste livro e lê-lo com atenção. Rei olhou para o livro e engoliu em seco, nervosa. Este livro bizarro era apenas uma mistura de sonhos que Lin Jie teve enquanto estava inconsciente, mas, aos olhos das pessoas comuns, ele realmente possuía níveis extremamente altos de corrupção espiritual. A capa preta do livro parecia se conectar ao abismo, como um vórtice sem fim que devorava toda a razão humana. Não. Não, obrigada. Rei levantou as mãos apressadamente para recusar, e então disse a Lin Jie, Chefe Lin, vamos voltar, rápido. Não queremos mais o minério. Uma expressão de descrença surgiu no rosto do homem, e sua atitude mudou ligeiramente. Pessoas ignorantes de nível superior, isto é voluntário para vocês. Mas sem proteção divina, vocês não terão como passar pelo quarto nível nunca mais. Rei se assustou e agarrou as roupas de Lin Jie com força. No entanto, Lin Jie simplesmente não estava ouvindo o que o sujeito dizia. Deixe-me perguntar uma coisa. Vocês capturaram algum clã élfico? Perguntou Lin Jie abruptamente, com a voz cheia de certeza, como se não estivesse fazendo uma pergunta, mas sim emitindo um julgamento. Sua voz era alta, e outros membros da Igreja da Pestilência que passavam por ali olharam surpresos. Preciso perguntar de novo? Perguntou Lin Jie. Que bobagem você está dizendo? Então jure pelo seu suposto abismo. Lin Jie apontou para o poço negro com indiferença, seus olhos frios aparentemente tão escuros quanto ele. A maneira de questionar de Lin Jie imediatamente atraiu a atenção de vários membros da Igreja da Peste, e eles o cercaram rapidamente. Rei ficou ansioso e puxou com força as roupas de Lin Jie para trazê-lo de volta à realidade. Lin Jie subconscientemente olhou para ela. Medo e apreensão enchiam os olhos da garotinha e, pela impressão que tinha, a criança não parava de se preocupar por um instante sequer. Como uma criança de menos de 9 anos, ela era realmente lamentável. Coitadinho. Quando esse termo surgiu na mente de Lin Jie, ele pareceu recuperar sua humanidade. Ele agarrou a mão de Reid e disse, desculpe, vamos embora. Reid assentiu com a cabeça. As pessoas ao redor não o impediram e apenas levaram o livro, Sonho do Caos. O monstro no quarto nível os atacaria, e eles certamente se tornariam parte daquele monstro. Você está com medo, chefe Lin? Reid sussurrou. Lin Jie ficou bastante surpreso e respondeu, estou bem. Não tenha medo. Use isso para lidar com aquele monstro. Rei revelou o colar de jade em sua mão e o mostrou ao chefe Lin. Foi uma pena que esse colar barato tenha sido mal feito. Ainda assim, Lin Jie assentiu, como se o encorajamento de Rei tivesse ajudado a superar seu medo. Os membros da Igreja da Peste observavam friamente enquanto Rei subia lentamente as escadas, com Lin Jie seguindo logo atrás. Rei cerrou os dentes, agarrou o colar na mão e subiu para o quarto nível depois de um tempo. O chão do quarto nível começou a se mover, como um tapete feito da fusão da carne de todos os seres aqui presentes. No momento em que Rei se aproximou do monstro, Lin Jie liberou seu poder, imediatamente restringindo o monstro e, ao mesmo tempo, fazendo o colar emitir uma luz mais brilhante. Rei rastejou para fora do poço, ofegante, como se tivesse acabado de sobreviver a uma experiência de quase morte. Ela caiu no chão desajeitadamente, esparramando seu corpo gordinho enquanto seu pequeno peito subia e descia. Foi então que Lin Jie saiu lentamente do poço. Graças a Deus, disse Reid, prendendo a respiração. Pelo menos estamos vivos e de volta. Comparado com lá embaixo, acho que o ar no nosso sexto andar é muito melhor. Lin Jie olhou para ela no chão. Gorgolejo ouviu-se um estrondo alto e estridente, como uma buzina de carro. Esta foi a primeira vez que Lin Jie ouviu o estômago de alguém fazer um barulho tão longo e alto. Embora tenhamos passado o dia todo no subsolo, ainda não resolvemos o problema do minério, disse Lin Jie.
inclinando levemente a cabeça. Embora tenha dito isso com pesar, não demonstrou nenhuma tristeza, como se estivesse constatando um fato. Sem resolver o problema do minério, não podemos resolver o problema da fome. Quem disse isso? Reid sentou-se, exibindo a pedra na mão. Olha. Esta pedra foi tirada do corpo daquele monstro de carne do 4º nível. Embora seja um pouco nojenta, este é um minério raro do 6º nível e vale muita comida. Reid deu um sorriso largo. Noite de Mongols capítulo 452. Sonhos. Havia muitas crianças como Rei no Lower District. Só de olhar para seus rostos, era possível supor que elas provavelmente nasceram no túnel 32. Havia grandes quantidades de minério vermelho naquele túnel, um dos recursos mais baratos de todo o distrito inferior. Esses minérios eram fáceis de extrair, tinham pouco uso e sua única função era o consumo temporário. Era chamado de consumo temporário porque não causava a morte imediatamente após o consumo. Afinal, o minério era algo que não seria simplesmente digerido no estômago e poderia até mesmo triturar o estômago e os intestinos. O minério vermelho, no entanto, era diferente. Dissolvia-se em pó ao entrar em contato com o ácido estomacal. Esse pó acumulava-se no estômago e nos intestinos, permitindo que a pessoa que o consumia se sentisse satisfeita, mas, com o tempo, tornava-se indigesto e, eventualmente, levava à morte. O consumo prolongado de minério vermelho deixaria a prole vermelha, e foi assim que Reid ganhou seu nome. Quando o rei trouxe o minério do 4º andar, que brilhava com uma luz azul semelhante à água, para o ponto de troca designado, todos ficaram surpresos. Esses minérios azuis já haviam desaparecido há muito tempo do 5º, 6º e 7º andares, e a energia de tal pedaço de minério poderia alimentar um carro por toda sua vida útil. No entanto, Reid foi alvo de uma enxurrada de perguntas por causa disso. Seus instintos lhe diziam que ela não podia afirmar que o colar havia protegido, e por isso Reid insistiu que o havia encontrado sozinha. Para sua surpresa, essas pessoas realmente acreditaram nela, ou pelo menos fingiram acreditar. Felizmente, sou bem esperta, disse Reid enquanto carregava suas rações semanais de volta para sua barraca. Senão, aqueles gananciosos com certeza a teriam levado meu colar. Lin Ji assentiu com seriedade, como se estivesse tratando Reid como um adulto. De fato, há uma regra no distrito inferior que diz que posses privadas não são permitidas. Nada mal, nada mal. A pequena Lin se lembra bem e merece elogios, Reid assentiu como se já fosse adulta. Agora, ela frequentemente imitava o tom da avó, sem querer, tratando Lin Ji como uma criança. Lin Ji olhou para a comida em sua mão, pela qual aquele minério de gema rara havia sido trocado. Embora fosse apenas para uma semana, e parecesse que Reid havia sido explorado, ela ainda preparou alegremente uma panela de comida. Uá! Cheira tão bem! Farinha macia e perfumada havia sido cozida até virar uma pasta e queimada em vários lugares, mas ainda era a comida mais deliciosa e única do distrito inferior. Aqui, isto é seu. Reid encheu 2 tigelas com mingau e entregou uma para Lin Ji. Você pode usar a tigela da vovó. Lin Ji pegou a tigela, que estava lascada, e deu uma mordida no mingau que Reid havia preparado. Além do gosto queimado, havia um forte cheiro de mofo. Era tudo comida mofada, jogada fora pelo distrito superior. Dadas as condições alimentares e de vida aqui, não era de se admirar que alguém conseguir viver além dos 30 anos fosse considerado um milagre. Reid baixou a cabeça e comeu com grande entusiasmo, babando durante todo o processo. Embora Reid fosse gordinha, seu apetite não era tão grande, mas, ainda assim, aquele pedaço de comida que ela havia conseguido definitivamente não duraria nenhuma semana para Lin Ji nem para ela. Portanto, o mais urgente era continuar procurando por mais minério. Após 3 dias de esforço incansável, Reid finalmente encontrou um pedaço de minério que não pertencia a ninguém e era um minério precioso que poderia ser trocado por rações para uma semana. A mineração era um tormento físico e mental. À noite, Reid tinha que dormir ao lado do veio de minério, caso alguém o roubasse. Além disso, ela também tinha que tomar cuidado para não ser intimidada e ter o minério roubado. Aqueles adultos são todos valentões, disse Reid para Lin Ji enquanto ela cuidadosamente esculpia a rocha. Lin Ji estava casualmente sentado ao lado, observando Reid. Reid continuou resmungando, é por isso que eu não quero virar adulta. A vovó diz que as pessoas se tornam más quando crescem. Ei! Você está me ouvindo? Sim, respondeu Lin Ji, indiferente.
Reid se acalmou e continuou. A vovó também disse que os humanos precisam sonhar. E essa é a maior diferença entre humanos e animais. Ah, é mesmo? Você tem um sonho? Reid interrompeu o trabalho de repente e perguntou. Seus olhos pretos e vermelhos estavam cheios de expectativa, além de razão e clareza, completamente diferentes das pupilas de outros que haviam sofrido mutação. Acho que sim. Lin Ji ponderou por um momento e respondeu. O que foi? Reid perguntou animadamente. Provavelmente me tornar dono de uma livraria, viver uma vida comum e poder ajudar a orientar a vida de outras pessoas. O que é? Dono de uma livraria? Rei mergulhou em pensamentos profundos depois de ouvir sobre esse sonho. Você saberá quando chegar lá em cima. O comentário casual de Lin Jie deixou Rei realmente animado. Certo, certo. Você também acha que eu posso ir lá em cima, não é? Lin Jie assentiu. Conte-me mais sobre como é lá em cima. E meu lar é muito perdido e também onde meus ancestrais viveram. A voz suave de Rei soava alegre e animada, como uma canção distante desabrochando em uma flor naquele túnel sem graça. Lin Jie ficou ligeiramente comovido e respirou fundo antes de começar a descrever seriamente o que estava lá em cima. Um minério que emitia uma luz fraca estava na mão de Reid. Embora sua qualidade não fosse muito boa, ainda assim atendia aos requisitos. Reid limpou a sujeira do rosto com debilidade. Ela tinha uma constituição naturalmente maior do que a maioria, e agora até suas roupas pareciam encolhidas. Seu rosto redondo havia emagrecido e seus olhos, maiores. Já fazia cerca de uma semana desde a última refeição, mas Reid não conseguia contar o tempo. A maioria das pessoas no distrito inferior também não conseguia. Esta pedra pode ser trocada por comida suficiente para 3 dias. Reid segurou o minério e colocou paralelo ao seu rosto, a cor dele refletida em seus olhos, o que era uma bela visão de se ver. Lin Jie olhou para a pedra na mão de Reid e depois para os administradores suspeitos ao lado deles. Aqueles sujeitos eram como Reid e os outros, cidadãos do poluído distrito inferior que nunca tinham estado no distrito superior em toda a sua vida. Mas agora eles eram os servos do distrito superior, confiando no poder e na influência de cima, e eram chamados de administradores. Devido à vigilância vigilante dessas pessoas, Lin Jie tinha vaga sensação de que provavelmente não acreditavam na afirmação de Reid sobre como ela havia encontrado a joia azul. Eles a observavam constantemente, esperando que ela embarcasse em outra aventura nos níveis inferiores para que pudessem descobrir como ela conseguiu voltar viva do 4º nível. Lin Jie franziu a testa ao observar aquelas pessoas. Elas pareciam bastante decepcionadas ao ver que Reid se recusava a ir mais fundo para minerar minério, mesmo estando praticamente morrendo de fome. Vamos trocar isso por comida, disse Reid fracamente, ainda conseguindo esboçar um sorriso. Tudo bem, eu cozinho desta vez. Posso fazer pratos do distrito superior, disse Lin Jie de repente, generosamente. Eles estavam morando juntos há mais de um mês, e ele sempre foi como um jovem mestre mimado que nunca levantou um dedo para fazer nada. Que ótimo! Reid inchou de excitação como um balão inflando. Fantástico, meu sonho vai se realizar pela metade. Reid correu alegremente para o ponto designado para a troca. Lin Jie seguiu atrás, mantendo o grupo de administradores que vinha seguindo Reid. Depois de expressarem alguma decepção entre si, eles finalmente encerraram o monitoramento de Reid. Usando a alteração do coração encantado, Lin Jie transformou sua própria imagem na mente dos outros, transformando-a na de um homem corpulento de 20 anos. Um homem forte e saudável nessa idade estaria no topo da hierarquia de poder em todo o distrito inferior. Assim, com Lin Jie ao seu lado, Rei não foi enganado e recebeu comida suficiente para uma semana inteira. Consegui comida para uma semana só por este pedaço de minério. Da última vez, só me deram comida para uma semana por aquela joia azul. Eles são pessoas muito más, resmungou um vermelho, amuado. Lin Jie seguiu atrás sem oferecer nenhuma palavra de conforto. Suas palavras se tornaram escassas, e ele só falava quando discutia sonhos com Reid. Enquanto caminhavam em direção ao túnel 32, eles viram uma multidão reunida em frente às tendas onde as pessoas estavam hospedadas. Noite de Mongols capítulo 453, retorno para casa. Lin Jie permaneceu no distrito inferior por quase um mês, e as pessoas ali presentes podiam ser consideradas conhecidas, pois assinavam com a cabeça ao vê-lo. Infelizmente, Lin Jie sempre usava a alteração do coração encantado para modificar a imagem que tinham dele em suas mentes, então essas pessoas não tinham muita impressão dele.
A área com tendas velhas e decadentes estava lotada de pessoas, e esta foi a primeira vez que Lin Jie viu algo assim. Normalmente, todos no distrito inferior eram ocupados e trabalhavam quase 24 horas por dia, do amanhecer ao anoitecer. He teve um vago pressentimento e correu para a frente. Ela tinha acabado de chegar à multidão quando alguém gritou: "Ela está aqui!" He parou instintivamente, escondendo o saco de farinha mofada atrás das costas enquanto sua respiração ficava um pouco mais rápida. Muitos pares de olhos se concentraram em Rede, e a multidão lentamente se abriu e abriu caminho para ela, revelando vários administradores altos parados em frente à pequena tenda onde ela e Lin Jie moravam. A pilha de lixo no alojamento estava basicamente espalhada pelo chão, e um lado da barraca estava destruído. O administrador principal era alguém que já vinha seguindo Rei antes. Em sua mão, uma corrente presa a dois cães negros, grandes, porém magros, exibia suas presas afiadas. Esses animais também pareciam ter sido corrompidos pela névoa cinzenta, e longos fios de saliva pútrida e transparente pingavam de suas mandíbulas. Rei não conseguiu evitar recuar. O administrador tinha uma expressão enlouquecida em suas pupilas douradas e selvagens e rosto verde. Ao ver a expressão de medo no rosto de Chapeuzinho Vermelho, revelou um sorriso sinistro. Os tentáculos gordurosos em seu queixo se contraíram, e era possível ver resíduos vegetais amarelos e apodrecidos entre seus dentes. "Vermelho, não é?" perguntou o administrador com a voz rouca. "Sim. Posso perguntar se você precisa de alguma coisa?" Rei baixou a cabeça e perguntou docilmente. "Você até sabe pedir educadamente. Parece que sua avó te ensinou bem", disse o administrador com um sorriso maligno enquanto levantava a mão, revelando um colar pendurado em seu dedo. As pupilas de Rei se estreitaram quando ela viu o colar, e ela engoliu em seco ansiosamente várias vezes. "Então sua avó deve ter esquecido de te ensinar a não roubar." "Não, não." Rei tremeu violentamente como um coelhinho tímido. Ela levantou a mão e acenou com força. "Não foi roubado, a vovó e eu pegamos enquanto minerávamos antes." "Ah?" O gerente fingiu incredulidade. "Você não sabe que acumular pertences pessoais é proibido aqui no distrito inferior?" Rosna. Os dois cães pretos choramingaram e olharam para a Rede com avidez. "Eu." A boca de Rede se abriu, mas ela não conseguiu dizer nada. Os dois cães latiram alto para ela, ansiosos para atacar Rede, o que quase a fez cair no chão. "Você deveria se lembrar qual é a punição para roubo e acumulação de bens pessoais, certo?" Riu o administrador enquanto soltava a corrente em sua mão. Os olhos de Rede estavam esbugalhados e, no momento seguinte, ela agarrou a mão de Lin Jie com uma explosão repentina de força inexplicável. Correr. Ela não comia há vários dias, mas gritou bem alto quando agarrou a mão de Lin Jie e começou a correr. Os dois cães ferozes saltaram rapidamente atrás deles, suas longas línguas batendo enquanto seus corpos magros quase se endireitavam em uma linha. Parecia que, devido à corrupção da névoa cinzenta, o físico das pessoas no distrito inferior era muito mais forte do que o das pessoas no distrito superior. Rei segurou firmemente a mão de Lin Jie e se afastou dos dois cães. Lin Jie nem conseguiu respirar enquanto era puxado e seguia a liderança de Rede, com passos firmes e inalterados. O administrador ficou ali parado e riu alto antes de pegar um comunicador e dizer algo nele. "Eu não quero morrer." Rei soluçava baixinho enquanto corria. "Me solte. Você vai conseguir correr muito mais rápido", disse Lin Jie atrás dela. "Você é um idiota. Você não vai conseguir correr muito sem mim", Reid gritou de volta. "Você não queria me usar como refém inicialmente?" perguntou Lin Jie calmamente. "Você não quer se vingar do distrito superior?" Reid franziu os lábios, lágrimas brotando em seus olhos e turvando sua visão. No entanto, ela já havia atravessado aquele túnel centenas de vezes e conseguia atravessá-lo até mesmo de olhos fechados. "Talvez este lugar seja meu lar. Não tenho direitos de subir à superfície." A pessoa cuja mão ela segurava tivera tanta sorte de poder viver no distrito superior. Só por segurá-lo, Rei sentiu que seus sonhos estavam ao seu alcance. "Você é minha amiga agora", Rei murmurou baixinho, mas Lin Jie tinha uma audição aguçada e conseguia ouvi-la claramente. "Você é minha amiga. Você é minha primeira amiga. Amigos são importantes, é. E, eu esperava usar você para ir ao distrito superior." Ela olhou para cima. "Um dia, você poderá me levar de volta para casa." Lá. A mente de Lin Jie, congelada na névoa cinzenta, gradualmente se estilhaçou, e inúmeras memórias de pessoas e eventos se tornaram claras.
As emoções pulsavam em suas veias enquanto seu coração petrificado se partia. Mas meu lar não é aqui. Lin Jie recuperou gradualmente a voz. Em sua mente, as lembranças de seu breve tempo na Terra em Norzin lutavam com suas lembranças como uma estrela errante de muitos eons. Talvez meu lar seja lá no fundo. Foi lá que eu nasci. Tudo estava claramente escrito naquele caderno. Ele devorou toda a equipe arqueológica, comeu a própria mãe e finalmente foi trazido à Terra pelo pai, gravemente ferido. Por causa da sua existência, muitas pessoas foram arruinadas. Se Lin Jie aceitasse sua identidade de ser humano, ele teria que assumir a responsabilidade por todas essas pessoas. Não é isso. Revirou a cabeça. Ela não sabia por que Lin Jie disse de repente que o andar mais baixo era sua casa, mas Lin Jie definitivamente não pertencia àquele lugar. No último mês, estando junto com Lin Jie, embora o cara fosse como uma pedra, sempre indiferente e despreocupado, ele ainda apoiava seu sonho absurdo. Ele a confortou quando sua avó morreu e a ajudou no quarto e terceiro andares. Essas eram coisas que simplesmente não existiam no distrito inferior. Aqui, não havia família, amizade ou amor. Apenas ferramentas frias e duras. Mas Lin Jie tinha essas coisas, e para Reid, essas eram as coisas mais preciosas. Aquela não é sua casa. Sua casa é o mesmo lugar que a minha. Você é você. Você é o chefe Lin. Reid sorriu, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Eu realmente quero voltar para minha cidade natal. Reid soluçou. Posso ir à livraria do chefe Lin? Eu sou forte, posso te ajudar com a minha. Uma voz rouca vinda de vários alto-falantes ao longo do túnel quase perfurou seus tímpanos. Reid, do túnel 32, violando os regulamentos de nível 1, está foragida. Quem a capturar será recompensado com 3 minérios de grau precioso. A transmissão tocou a mensagem e os olhos de Reid se arregalaram ao ouvi-la. Ela diminuiu o ritmo quando os trabalhadores ao seu redor pararam de minerar e olharam para ela, como se tentassem verificar se era ela. Antes que Lin Jie pudesse reagir, uma pá gigante de repente atingiu as costas de Reid. Reid gritou de agonia. Você é vermelho, certo? A pá pertencia a um velho de cabelos brancos e grisalhos. Não me importa se você é ou não. Mas qualquer um que seja vermelho tem que morrer. Reid caiu no chão com impacto, e os cães latindo atacaram. As ações do homem fizeram com que todos corressem em direção a Reid e empurrassem Lin Jie violentamente para o lado. Noite de Mongols capítulo 454. Vou mandar todos vocês para casa. Reid soltou Lin Jie, que foi empurrada por alguém. E antes que os 2 cães de caça chegassem, Reid foi atingida por uma pá na nuca. Por apenas 3 pedaços de minério, essas pessoas se voltaram contra seus semelhantes em um instante. Reid sentiu uma dor aguda na nuca e perdeu a consciência ao cair para frente. No entanto, a parte assustadora ainda estava por vir. Os 2 cães de caça correram, morderam seu pescoço e injetaram veneno na garota. Ela caiu no chão, silenciosamente, com dor e desamparada. Sangue quente jorrou de sua boca aberta, como brilhantes flores de ameixeira. Lin Jie levantou-se lentamente do chão e observou a vida de Reid se esvaindo gradualmente. Vida que ele antes considerava superficial. Ele liberou completamente o poder dentro dele, e o chão começou a tremer enquanto uma onda poderosa se espalhava pelo subsolo. Choramingar. Os 2 cães ferozes, com instintos animais aguçados, muito mais sensíveis que os humanos, imediatamente soltaram o pescoço de Reid e choramingaram assustados. Enquanto seu poder continuava a ser liberado indefinidamente, vozes ressonantes vindas da névoa cinzenta ecoavam nos ouvidos de Lin Jie mais uma vez, como se celebrassem seu despertar com uma canção. Ao mesmo tempo, a névoa cinzenta também corroía a minguante vontade humana que permanecia em Lin Jie. No entanto, naquele momento, o olhar de Lin Jie estava apenas em Reid, a jovem baixinha que já havia falecido. Aquele corpo frágil carregava a alma mais forte que Lin Jie já vira. E quando Lin Jie aceitou esse poder mais uma vez, uma luz emanou do corpo do deus nas profundezas do distrito inferior, como um coração que estava começando a bater. O líder da igreja da pestilência olhou para o abismo escuro, seus olhos revelando admiração e medo. Deus está prestes a ressuscitar. Ele ergueu as mãos e gritou. Quando esse Deus ressurgisse, ele destruiria tudo. Essa era a doutrina da igreja da peste. E agora, a morte logo chegaria para todos. Ele viu substâncias pastosas e espessas, provavelmente carne e sangue, fluindo lentamente do 4º nível acima,
o que provavelmente era um sinal de que o monstro mutante ali havia sido completamente corrompido pela névoa cinzenta. E no terceiro nível, o que a névoa cinzenta fez foi devorar todo o espírito deles. Está na hora. Por causa do livro Sonho do Caos, que foi dado por Lin Ji, a Igreja da Pestilência passou por um expurgo em massa que resultou em poucas pessoas restantes em sua congregação. O líder religioso da Igreja da Pestilência pegou um dispositivo de comunicação que somente administradores de alto escalão do distrito inferior possuíam e contatou um informante no distrito superior que os ajudaria a retornar ao distrito superior. Deus está prestes a despertar. Todos os nossos planos estão arruinados, gritou o líder religioso no dispositivo de comunicação, com a voz rouca. É muito cedo, ele está acordando muito cedo do seu sono. Naturalmente, o plano deles era retornar ao distrito superior e matar todos que os haviam escravizado, os habitantes do distrito inferior. E era a vontade do Deus que tudo fosse destruído ao seu despertar, o que os deixou ainda mais determinados à vingança. Claro, como pessoas sãs continuariam a acreditar em um Deus que acabaria destruindo tudo. Mesmo que acreditassem nele, ainda teriam que enfrentar a morte naquele momento. Não se preocupe, conquistaremos o distrito superior hoje. Rugiu o líder religioso da Igreja da Peste enquanto os tentáculos em seu queixo se contorciam freneticamente. Todos os membros do clã Iris perto da Vila da Noite Escura foram capturados, e agora só era necessário um sacrifício de sangue deles para soar a trombeta da destruição que sinalizaria o ataque ao distrito superior. Depois que o líder religioso terminou de falar, os elfos do clã Iris que haviam sido aprisionados foram arrastados para fora por outros membros da igreja. Independentemente de serem jovens ou velhos, todos haviam sido cruelmente abusados e gravemente feridos. Sexto nível. Com alguma dificuldade, Lin Ji levantou-se do chão e caminhou lentamente até a rede. Os dois cães ferozes fugiram com o rabo entre as pernas ao sentirem o poder absurdamente forte. No entanto, após correrem alguns passos para longe, eles se abriram de dentro para fora, na névoa cinzenta. As pessoas, por outro lado, eram muito piores em sentir perigo do que os animais. As pessoas ao redor de Rei apenas viram a partida dos cães e ouviram os uivos de agonia que se seguiram, causando-lhes uma vaga sensação de inquietação. No entanto, não sabiam de onde vinha essa inquietação até que Lin Ji se aproximou deles. Um arrepio percorreu suas espinhas quando Lin Ji lentamente puxou seu capuz, liberou a alteração do coração encantado e revelou um rosto que só existia no distrito superior. Não havia expressão naquele rosto sempre gentil e sorridente, apenas um par de olhos frios e escuros que eram como um abismo sem fim. Um medo inexplicável tomou conta de suas mentes no momento em que viram Lin Ji, fazendo-os gritar e fugir freneticamente, apenas para descobrir que o túnel estava cheio de névoa cinza, bloqueando todos os caminhos de saída. A névoa cinzenta era um símbolo do Deus no subsolo. Poderia até ser considerada a extensão dos membros do Deus que dormia no palácio subterrâneo. Como espíritos, eles flutuavam no ar e eram a fonte de toda a poluição e corrupção. O homem que deixou a rede inconsciente com a pá havia perdido a razão, segurando seu rosto feio enquanto caía no chão gritando e recuando. Por que você a matou? Lin Ji perguntou. As pernas do homem tremiam violentamente de medo. O poder que emanava daquele homem parecia chamar seu corpo, fazendo com que cada um de seus músculos ganhasse vida e infligisse dor, como se seu corpo estivesse prestes a ser dilacerado. Eu queria comida. Minério pode ser trocado por comida, disse o homem com grande dificuldade, ajoelhando-se e batendo a testa no chão repetidamente. Os outros ao redor imediatamente imitaram suas ações, batendo a testa no chão até sangrar. Sem comida, morreremos de fome. E seremos levados para as minas mais baixas para sermos escravos. Eu não queria isso. Eu realmente não queria isso. A Igreja da Peste disse que se oferecermos minérios a Deus, Deus nos abençoará. E nos dará a comida. Lin Ji permaneceu inexpressivo. Deus definitivamente não está aqui. Lin Ji agachou-se e pegou delicadamente o pequeno corpo de rede. Seus olhos vermelhos, agora opacos, estavam completamente sem vida, e ela ainda segurava o saco de farinha mofada na mão. Ela estava completamente desprovida de vida, mas a morte não seria o fim. Passos apressados ecoaram pelos túneis sinuosos enquanto Lin Ji abraçava e ressoava completamente com o poder subterrâneo, emitindo uma névoa cinza sem fim que alarmou os altos escalões do distrito inferior. Devido à batalha massiva na 67ª Avenida,
O caminho controlado pela Holy Resources e pela União da Verdade foi selado. Assim, aqueles detentores de autoridade de alto escalão que haviam agido de forma dura e intimidadora com seus semelhantes entraram em pânico por terem sido abandonados pelo Distrito Superior e, assim, passaram a cooperar com a Igreja da Peste no Distrito Inferior. Eles queriam usar os Elfos Negros da Vila da Noite Escura para retornar do Distrito Inferior. Mas agora, tamanha comoção havia sido causada pela execução de uma garota inconsequente. Quem é você? Vários administradores de alto escalão fizeram a mesma pergunta ao ver Lin Ji segurando a garota. Aquele que vai te mandar para casa. Lin Ji revelou o mesmo sorriso gentil de antes, e então continuou, mas é o seu lar ancestral. A névoa cinza que se espalhava era como uma garra enorme e, sob o sorriso silencioso de Lin Ji, esses administradores de alto escalão foram despedaçados por uma névoa cinza monstruosa que os varreu e os devorou. Conduzindo os elfos do clã Iris, os membros da Igreja da Peste ergueram suas cruzes e caminharam entre as pessoas atordoadas do Distrito Inferior, clamando continuamente pela contra-ofensiva no Distrito Superior. Então, ao virarem uma esquina, eles encontraram os administradores de alto escalão que estavam sendo atacados e congelaram por um momento. E o responsável por tudo isso era o homem que segurava uma garota vermelha nos braços. O líder religioso reconheceu Lin Ji imediatamente à primeira vista. Foi um sentimento, baseado unicamente na imagem abstrata de Deus no livro Sonho do Caos, que o fez reconhecer Lin Ji imediatamente. Você. O líder religioso ficou boquiaberto. O medo e a descrença o fizeram conseguir pronunciar apenas uma palavra. Lin Ji virou a cabeça, vendo os elfos abusados, bem como a congregação da Igreja da Peste que parecia bestas selvagens. Chefe Lin, gritou de repente um elfo acorrentado. As palavras da senhora Doris eram verdadeiras. Você veio nos salvar, certo? Entendo. Lin Ji inclinou a cabeça, pensativo por um momento, e então assentiu. Silver parece ter mencionado a rixa entre a Vila da Noite Escura e o clã Iris antes. Parece que aqueles elfos negros querem retomar tudo. Lin Ji acenou com a mão e, com um tilintar, as correntes que prendiam os elfos se romperam. O líder da Igreja da Peste, ao ver os elfos libertados, sentiu sua fé vacilar em meio à confusão e ao caos. Deus havia chegado e destruiria tudo. Inclusive a si mesmo. Deus não ficou do seu lado. Então, o plano de destruir o Distrito Superior havia acabado. Agora, todos devem morrer. Ele levantou a mão e disse a Lin Ji, eu acredito em você. Então ele colocou a mão no peito e, com 5 dedos exercendo força, arrancou seu próprio coração e o apresentou para Lin Ji admirar antes de cair direto no chão. Lin Ji franziu a testa e deu um passo para trás por causa do sangue no chão. Louco! O pedaço de carne no subsolo. Referir-se ao seu próprio corpo dessa maneira não parecia apropriado, mas, de qualquer forma, seu corpo original já havia corroído e devorado as vontades daqueles no terceiro nível. Vendo as ações do líder, os membros restantes da congregação trocaram olhares e se prepararam para apresentar seus próprios corações, bem como exigir a força que outros jurassem lealdade fazendo o mesmo. Lin Ji não veio aqui para assistir a tal apresentação e instantaneamente controlou os pensamentos de todos. Noite de Demon Golds capítulo 455. Era uma vez um chefe Lin. O coração ensanguentado do líder da Igreja da Peste caiu no chão. Todos os outros seguidores cegos estavam prestes a fazer o mesmo e se matar, mas Lin Ji suspirou e assumiu o controle de seus pensamentos. Onde está Doris? Lin Ji não se preocupou com esses cultistas e, em vez disso, perguntou aos elfos que haviam sido libertados. Um elfo idoso respondeu, a porta entre o reino dos sonhos e o mundo real foi aberta. A senhorita Doris foi ver-la, disse o ver e você, chefe Lin. Lin Ji assentiu. Doris realmente dissera que viria vê-lo. Mas, considerando o estado atual das coisas, ela provavelmente o havia perdido por pouco. Vocês todos devem ir embora, disse Lin Ji. Os elfos hesitaram em falar e, por fim, ajoelharam-se para prestar homenagem a Lin Ji antes de se ajudarem e seguirem pela trilha em direção ao Distrito Superior. Nesse momento, muitos outros mineiros atraídos pela comoção começaram a aparecer no túnel, observando Lin Ji com medo das sombras. A Igreja da Peste era uma existência que não podia ser ignorada no submundo. Até mesmo o Distrito Superior aceitava sua presença, e por isso muitas pessoas ali já tinham ouvido falar dos ensinamentos da Igreja da Peste. Quando o Deus subterrâneo despertar, tudo no mundo humano será destruído. E tendo sido fortemente contaminados pelo Deus maligno,
Sua conexão com a Lin Jie era ainda maior, e eles tinham um senso de proximidade natural e reverência por ele. Lin Jie ergueu a mão e gentilmente afastou o cabelo de Reid, coberto de sangue. Um poder invisível se acumulou, curando suas feridas e restaurando sua vida. Embora o poder da vida e da morte estivesse sob o controle de Lin Jie e ele fosse praticamente onipotente, todo esse poder era como um monstro que se envolvia em torno de Lin Jie e o transformava. A cor retornou ao rosto da garota e ela tossiu violentamente. Lágrimas escorriam livremente de seus olhos bem fechados, talvez porque a morte as tivesse impedido. Então, os olhos de Reid se abriram lentamente, e o rosto calmo de Lin Jie apareceu. Chefe, Lin. Reid disse fracamente. Pelo que ela se lembra, desde a primeira vez que conheceu Lin Jie, ele sempre foi inexpressivo, como se o fim do mundo estivesse próximo, ou como se tivesse percebido tudo, e estivesse sempre observando tudo com indiferença. Mas agora, o olhar de Lin Jie era gentil e preocupado, como o jeito que a própria avó de He olhava para ela quando estava doente, embora não fosse exatamente o mesmo. No entanto, o braço de Lin Jie segurando firmemente seu pescoço não era diferente das mãos quentes e amorosas de sua avó em suas memórias. O mesmo carinho suave em sua testa quando ela estava delirando, como se aquelas mãos cheias de amor pudessem curar todas as doenças. Naquele momento, as memórias mais calorosas de Reid se tornaram as de Lin Jie e sua avó. Estou morto, chefe Lin? Reid perguntou roucamente. As sobrancelhas levemente franzidas de Lin Jie se suavizaram e ele sorriu. Não, eu ressuscitei você. Então você pode realmente trazer as pessoas de volta à vida. Reid conseguiu forçar um sorriso fraco. É porque eu sou um deus, disse Lin Jie com toda a seriedade. Reid ficou surpresa por um momento, depois balançou a cabeça. Você é igual à vovó, alguém que me ama e me trata como uma criança. De agora em diante, você não é mais uma criança, disse Lin Jie gentilmente, ajudando-a a se levantar, pois os membros rígidos da menina quase a fizeram tropeçar. He olhou para a multidão ao redor deles, então cambaleou para frente e encarou todos atordoados. Lin Jie segurou a mão de Reid e a levou até os membros da Igreja da Peste. Sua líder está morta. De agora em diante, Reid será a nova líder da Igreja da Peste. Assim como a Câmara de Comércio de Ash iria competir com os recursos de Holy, uma vez que os distritos superior e inferior fossem conectados, a Igreja da Peste teria que coexistir com a Fé do Sol. Caso contrário, a Fé do Sol poderia um dia se tornar a próxima Igreja do Domo. Todos trocaram olhares de descrença. O que estava caído no chão era o líder, mas diante deles estava o verdadeiro Deus. Rei abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. Lin Jie não esperou que ninguém reagisse, nem deixou Rei falar enquanto a puxava e se dirigia ao poço que haviam usado para descer mais abaixo. Agora, a abertura do poço estava preenchida com uma névoa cinzenta. Lin Jie virou-se para Reid e disse, até as crianças vão crescer um dia, e nem todos os adultos são pessoas más. Também é porque existem tantos adultos maus que Reid quer se tornar um bom adulto e ajudar os outros a se tornarem bons. Reid olhou com os olhos arregalados para o sorridente Lin Jie. As pessoas sempre crescem. Isso é algo inevitável, assim como eu preciso voltar para casa. O chefe Lin não quer voltar para casa. Reid percebeu que havia algo errado com Lin Jie e puxou sua mão como urgência. Lin Jie sorriu e respondeu com sinceridade, eu não quero, embora eu tenha passado muito mais tempo lá do que aqui. Mas a palavra lá realmente importa para a identidade de uma pessoa. Da Terra para Norzin, apenas há 30 anos de vida humana. É realmente uma gota no oceano, comparado ao tempo infinito. Lin Jie refletiu enquanto olhava para a abertura do poço repleta de névoa cinzenta. Você me fez entender muita coisa, como sonhos de humanos como você. Pensando que provavelmente nunca mais voltaria, Lin Jie contou a Rei tudo sobre si mesmo, incluindo o fato de que se ele retornasse àquele corpo divino, ele não seria mais Lin Jie. Eu sou esse Deus. Matei meus pais no outro mundo, seus amigos. Por causa dos meus livros e meus instintos cegos, causei o sacrifício de incontáveis pessoas. Por causa da existência do meu corpo original, todo o distrito inferior foi contaminado. Não gosto disso, mas são todos fatos, suspirou Lin Jie. Se eu aceitar minha identidade como Deus, como devo suportar os erros que cometi? Tudo isso faz com que minha autocensura humana me pressione fortemente, mas ela se torna outra voz em meu coração que me diz que sou um Deus, que não preciso simpatizar com ninguém, que posso controlar a vida e a morte, que posso manipular tudo e que posso ter o que eu quiser.
Essas vozes me ajudaram a deixar de lado a autocensura, mas também me fizeram gradualmente me afastar do eu que eu gostava. Enquanto Lin Jie falava, ele sorriu amargamente e se agachou para dar um tapinha na cabeça de Reid. Sinto muito por ter contado tudo isso e não ter te tratado como uma criança. Eu não sou mais uma criança, chefe Lin. Você disse isso, Reid interrompeu de repente, com as mãos na cintura. Mas, independentemente de eu ser criança ou não, eu sei de uma coisa. Reid ergueu as mãos para segurar o rosto de Lin Jie, pressionou a testa contra a dele e fechou os olhos delicadamente. Porque eu sei, o chefe Lin é um salvador. Os olhos escuros e abismais de Lin Jie de repente se iluminaram. Você é o salvador dos livros sobre os quais ouvi falar. É graças ao seu sacrifício que tenho a oportunidade de realizar o meu sonho, disse Reid, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto novamente. Também é porque, quando você se tornar aquela vontade inconsciente do Deus maligno, ele impedirá a contaminação. Você é o chefe Lin. Não um Deus maligno, mas um salvador. Lin Jie olhou para Reid, observando suas bochechas rosadas e olhos brilhantes, e de repente pareceu entender algo. Você tem razão. É algo tão simples, mas eu não consegui entender. Lin Jie revelou um sorriso gentil e disse, Reid, por favor, lembre-se que era uma vez um chefe Lin que adorava vender livros. Bondoso e sempre disposto a ajudar os outros. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Então, ele era amado por muitas pessoas. Reid assentiu vigorosamente, sentindo ao mesmo tempo o toque de Lin Jie se tornar gradualmente corpóreo. Ansiosa, estendeu a mão para abraçá-lo, mas percebeu que Lin Jie havia se transformado completamente em névoa. Chefe Lin. Ela gritou, mas a névoa cinza que preenchia todo o subterrâneo começou a diminuir gradualmente, convergindo e se retraindo rapidamente pelo buraco ao lado de Reid. A névoa cinzenta que existia no subsolo há milhares de anos finalmente se dissipou, como a claridade após uma tempestade, e a contaminação cessou naquele momento. A pele escamosa do corpo de Reid começou a descascar gradualmente, e os tentáculos em seu queixo começaram a se retrair lentamente para dentro da pele, revelando a aparência de uma garotinha gordinha com pele clara e rosada. Seus olhos vermelhos testemunharam que a contaminação havia começado a cessar para as pessoas ao seu redor. Elas estavam jubilantes, dançando e comemorando seu renascimento. Mas Reid não conseguia se ver e não conseguia se sentir feliz. Com a visão turva pelas lágrimas, ela apenas olhava para o abismo em que Lin Jie havia entrado. Era o inferno onde o Salvador que mudou tudo havia entrado. Ao chegar às profundezas do subsolo, Lin Jie emergiu da névoa cinzenta. Seu manto negro, como o manto de um peregrino, estendeu-se do chão enquanto o forte odor fétido de sangue lhe atingia o nariz. O ninho do deus maligno, construído de carne e osso, espalhou-se por todo o palácio subterrâneo. E bem no centro do palácio de carne e osso havia um trono cheio de vasos sangrentos. Este era o assento divino que havia sido preparado para ele por milhares de anos. Chefe Lin. Uma voz familiar soou de cima, e Reid, que já havia se recuperado da corrupção da névoa cinzenta e recuperado sua aparência de jovem, estava chamando seu nome, Chefe Lin. Você não é um deus maligno. Você é o meu salvador e o de todos. Ela continuou gritando sem parar, até que sua voz ficou rouca e ela não conseguia mais falar. Lin Jie ouviu sua voz enquanto caminhava lentamente em direção ao trono divino, como um filho pródigo retornando para casa depois de muitos anos, e também como um mártir com a mentalidade de se eu não for para o inferno, quem irá? Ele sentou-se e mergulhou num sono profundo e tranquilo. Noite de Mongols capítulo 456, bem-vindo, fim. A chuva era forte e violenta, como se cascalho estivesse sendo jogado do céu. As gotas d'água batiam no chão e levavam embora o cheiro de sangue. Em certo sentido, essa forte chuva salvou a vida de Blade. Blade se escondeu em um jarro de concreto precário dentro de uma vala deserta. As bandagens em volta de seus ombros e pernas já estavam completamente tingidas de vermelho. Um físico como o dele, especializado em combate, não era bom em magia de cura. Magia, um poder novo e ainda mais forte exercido pelos humanos, havia substituído completamente todos os tipos de habilidades transcendentes que só poderiam ser obtidas cambaleando à beira da loucura 100 anos atrás. Os humanos só podiam adquirir habilidades mágicas por meio de sua linhagem e contemplando criaturas mágicas. Desde o colapso da barreira entre o sonho e a realidade, 100 anos atrás, todo Azir havia entrado na era da magia superior.
A imensa quantidade de éter que fluía do reino dos sonhos varreu todo o continente junto com bestas oníricas, ou, agora chamadas de criaturas mágicas, e despertou linhagens humanas, anunciando a saída completa de Norzim do mundo ignorante que separava transcendentes e mortais. Nos dias de hoje, era quase impossível sobreviver em Azir se não fosse um mago. Pelo nome de Blade, ficou claro que parte de sua linhagem era originária do Distrito Inferior, pois ele não tinha sobrenome. O líder da Igreja da Peste, Red, havia conduzido todos os humanos antigos do Distrito Inferior de volta à superfície. Planejado e projetado pelo antigo sábio de nível supremo da União da Verdade, Sabedoria Etérea Raziel, o atual Norzim era ainda maior e mais vasto do que antes. Como os habitantes do Distrito Inferior viviam em estreita proximidade com Deus há milhares de anos, seu conhecimento e aptidão espiritual eram maiores. Ou, em outras palavras, aqueles com linhagem originária do Distrito Inferior eram raros gênios da magia. Infelizmente, este ainda era um mundo onde os fortes dominavam os fracos. O Distrito Superior já havia ultrapassado o Distrito Inferior por ter um número muito maior de habitantes e por conduzir pesquisas mágicas mais cedo. Além disso, os ensinamentos da Igreja da Peste pregavam que todas as pessoas do Distrito Inferior eram escolhidas por Deus, o que contrastava com a maior e mais importante religião, a fé do Sol. Até hoje, ainda existem transcendentes que viveram há 100 anos e que consideram a linhagem do Distrito Inferior como inferior. A chamada coexistência pacífica era completamente uma ilusão de um equilíbrio precário. Talvez eu devesse valorizar esse tipo de vida, pensou Blade. Afinal, dizia-se que seus ancestrais de vários séculos atrás eram criaturas monstruosas do Distrito Inferior que foram escravizadas e vistas como existências que não eram nem humanas nem criaturas. Obrigado, meu senhor. Obrigado, minha santa. Blade usou os dedos e desenhou um círculo no peito, o símbolo da Igreja da Peste. Aliás, havia apenas um deus em Azir, mas havia duas religiões principais, a Igreja da Peste e a Fé do Sol. Os dois adoravam o mesmo deus, mas devido a conflitos na interpretação das diferentes doutrinas, a cada ano, os dois líderes, o chefe religioso Red e o Papa Vincent, da Sunsfight, podiam ser vistos denunciando um ao outro em transmissões de televisão. Depois que Blade terminou de rezar, as feridas em seu corpo emitiram uma luz fraca e gradualmente cicatrizaram. A Santa e Deus realmente existiam, então milagres como esses não eram raros. Blade levantou o braço e removeu as longas bandagens, revelando escamas claras. Ele era, na verdade, um pouco diferente dos outros. Metade de sua linhagem vinha de bestas oníricas. Depois que a bruxa prateada integrou o reino dos sonhos ao mundo real, feras oníricas e humanos se espalharam por todo o continente. Como criaturas que constituíam uma magia poderosa, as raças que a bruxa prateada protegia, como os dragões e elfos ancestrais, eram naturalmente as mais nobres das existências. Um corpo nobre e humilde era de fato uma existência muito triste. Sem mencionar que ele era cobaia de seu pai ambicioso. Espero que tudo acabe rápido, murmurou Blade antes de se virar e correr para a chuva. Encontraram-no? Perguntou um oficial de branco da equipe de busca aos seus subordinados, que se apressaram. Os uniformes que usavam eram uma combinação de rigor científico e romantismo cavalheiresco, com o símbolo de um ouroboros e espadas cruzadas nos ombros. Este era o símbolo do Conselho Norzim. Segundo a lenda, há cerca de 100 anos, durante a Grande Mudança, um deus enfurecido enviou um dragão prateado para punir os anjos que haviam caído em desgraça e tentavam se tornar deuses. Os anjos caídos, chamados de Caminho da Espada Flamejante, foram completamente aniquilados por Deus. Naquela época, uma enorme organização humana, a Torre do Rito Secreto, foi severamente danificada devido à sua conivência com os anjos caídos. No final, eles se fundiram com outra organização, a União da Verdade, unindo forças e sendo renomeados como Conselho Norzim, que chefiava todos os assuntos de Norzim. O Conselho Norzim era liderado pelo grande cavaleiro radiante Josepe como presidente, e o vice-presidente original da União da Verdade, Andreu, assumiu o cargo de vice-presidente. Dizia-se que André havia sido vice-presidente por vários séculos e as pessoas que o detestavam o chamavam de vice-presidente por 10.000 anos. Na gíria Norzim, o termo André era usado até mesmo para se referir a um deputado. Blade, murmurou o oficial da frente. A pessoa com esse nome precisa ser capturada de qualquer jeito. Ele é filho do chefe do grupo extremista do Distrito Inferior.
A recompensa pela cabeça do líder rebelde nos duraria por várias vidas. Um subordinado riu. O filho dele também. O policial líder olhou para seu subordinado e disse: aquele sujeito estava no 16º distrito. Ele não apareceu aqui. Isso fez com que todos na festa demonstrassem decepção. Então é por isso que a defesa aqui é tão fraca. E o que há com essas expressões lamentáveis? Uma voz distintamente jovem era especialmente clara em meio à forte chuva. Vários oficiais se viraram instintivamente, erguendo suas sofisticadas armas mágicas e mirando no jovem de cabelos brancos que apareceu na frente deles. Bang! 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 Um brilho mágico era emitido dos canos de suas armas. Infelizmente, no segundo seguinte, Blade pareceu se fundir com a cortina de chuva, passando por eles como um vento inconstante. Quando o oficial líder percebeu a aparição de Blade, todas as cabeças já estavam caídas no chão. Sangue quente e fumegante jorrou dos cadáveres, tingindo todo o chão de vermelho. Quem lhe deu toda a confiança para se livrar de mim? Blade zombou. No entanto, o corpo de Blade não aguentou muito mais, mesmo que durasse apenas alguns segundos. Ele imediatamente se animou e saiu do cerco. E daí se eu for embora? Eu já não tenho um lar para voltar. Assim como os agentes de busca haviam dito, Blade era de fato filho do movimento de resistência do Distrito Inferior. Também era verdade que ele era produto dos experimentos desumanos de seu pai com bestas oníricas. Blade não tinha interesse em atos extremistas e não queria se juntar a eles, então fugiu do movimento de resistência. Se houvesse alguém em Norzin que não pudesse ser abrigado de jeito nenhum, provavelmente seria eu, certo? Pensou Blade, com autodepreciação. Enquanto fugia, Blade não podia deixar sua imaginação correr solta. Talvez eu possa me juntar aos caçadores. Eles nunca se importam com a origem de seus membros e aceitam pessoas com sangue de besta onírica. A líder dos caçadores era uma mulher misteriosa. Como filho de um dos principais extremistas, Blade ouvira falar dela. Seu nome era Gizzy Shield. Ela era uma poderosa maga de nível supremo e também a chefe da organização de caçadores de Norzin. A rede clandestina de caçadores que ela estabeleceu era um centro de inteligência, e até mesmo o Conselho Norzin dependia dela. E não havia dúvidas de que Gizzy Shield era uma existência poderosa que podia até invocar o vento e a chuva. No entanto, corria o boato de que o relacionamento entre Gizzy Shield e a bruxa do século da Câmara de Comércio de Ashtree, Sherry Chapman, era tão ruim que elas quase brigavam toda vez que se encontravam. Dizia-se que era por causa de um homem cujo paradeiro era desconhecido há muito tempo. PSK, eu realmente não entendo a mentalidade dessas velhas. Blade pensou consigo mesmo em silêncio. Em tal situação, os segredos fofoqueiros de tão figurões poderiam ser considerados uma forma de entretenimento para aliviar seu próprio sofrimento. Mas, na verdade, nem mesmo os caçadores aceitariam uma pessoa como ele, que era como uma bomba relógio para Norzin. Pelo menos eu escapei do cerco. Blade observou os arredores e deu um suspiro de alívio. A chuva continuou a cair. Ao longe, apenas um prédio ainda estava iluminado, e a placa de aberto na porta balançava ao vento. Uma livraria? Devo me esconder lá dentro? Tal pensamento surgiu inconscientemente na cabeça de Blade e o fez ir direto para aquela livraria. Uma lua cheia e redonda apareceu no sonho. Moen estava descalça sobre uma extensão infinita de águas calmas. Ondulações se estendiam sob seus pés, interrompendo o reflexo do céu estrelado na superfície da água. O céu escuro e estrelado e a superfície da água se encontravam, como se fundissem em uma só coisa. Moen estava sonhando. Ela raramente sonhava mais. Como uma simples dona de livraria, embora preferisse ser chamada de Lady Bostraço, ela não sonhava mais com a noite. Alguém a arrastou para este sonho. Seu eu onírico estava envolto em um véu preto, usando um vestido longo preto com bainhas magníficas em camadas. A capa sobre seus ombros lembrava vagamente o céu noturno, e luvas pretas cobriam suas duas mãos. A autoridade da noite já havia sido entregue, e o poder residual e as memórias de Walpurgis, que não existiam mais, foram herdados por Moen. Mas o sonho de hoje, que deveria ter pertencido apenas à noite, foi incomum. Logo, a superfície do lago sob os pés de Moen congelou em uma fina camada de gelo, e o céu começou a nevar. E no sonho, uma velha árvore coberta de geada branca crescia rapidamente, com uma bela dama branca sentada embaixo dela. Seu ver. Moen franziu a testa. Ver a chegada da velha amiga não lhe trouxe muita alegria. Faz tempo, Moen.
Silver deu um sorriso elegante. Não precisa ser tão cauteloso. Ah, parece que o Alpurgis te deixou com algumas lembranças ruins. Moon olhou para Silver com indiferença, como se fosse embora imediatamente se ele não fosse direto ao ponto. Você sente falta dele? Perguntou Silver. A expressão fria de Moon oscilou levemente quando ela ouviu a pergunta e inconscientemente olhou para cima, apenas para ver a expressão brincalhona de Silver. As bochechas da jovem estavam levemente coradas, e ela estava prestes a se explicar, mas percebeu que Silver retirou sua expressão astuta, porém gentil, e olhou para longe antes de dizer em uma voz tão leve quanto a neve branca ao redor deles: eu também sinto falta dele. À beira da névoa cinzenta, um velho em vestes envelhecidas dormia em um antigo trono de pedra. Um cotovelo repousava no braço da cadeira, apoiando sua cabeça, e um anel verde jade era claramente visível em seu polegar. Seu rosto coberto de poeiras se moveu levemente, então um par de olhos azul acinzentados se abriu. Guardei as franjas da névoa cinzenta por tempo demais. Wilde suspirou suavemente enquanto contemplava o seu negro acima. Este era o mesmo lugar onde seu professor havia se sentado. Ele relaxou os membros e pegou uma lanterna enquanto caminhava lentamente em direção às profundezas da névoa cinzenta, com as pontas de seu manto esfarrapado arrastando pelo chão. 100 anos atrás, a muralha de neblina desmoronou e o caos reinou no mundo. Até hoje, ninguém ousou dar esse passo. E agora, Wilde ia fazer isso. Ele seria o primeiro a explorar aquela névoa cinzenta, o que também era o último desejo de seu professor. De repente, o corpo de Wilde congelou, seus olhos se arregalaram ao se virar. Uma inspiração repentina percorreu seu corpo. Ele parecia se ver muitos anos atrás, arrastando seu corpo ferido enquanto caminhava lentamente em direção a uma livraria. Blade arrastou seu corpo exausto, sentindo uma dor aguda no abdômen. Foi só então que ele percebeu que também havia levado um tiro no estômago, mas seu eu altamente tenso ignorou. De fato, era um desejo impossível escapar da busca do conselho e encontrar a organização de caçadores liderada por Zizishio, e então persuadi-la a deixá-lo se juntar a ela. Ele olhou para o prédio que emitia uma luz amarela e quente à sua frente. Sendo assim, ele só poderia encontrar um lugar para se curar primeiro, e depois. Descobrir isso viria mais tarde. Ao se aproximar, Blade observou a livraria. A loja estava na chuva, com a luz quente filtrando através da vitrine embaçada, revelando fileiras distantes de livros em seu interior. Tirando a livraria, tudo na área estava escuro. Havia muitas lojas nas proximidades, mas com a chuva tão forte, esta era a única em funcionamento. A placa pendurada na entrada dizia aberto, e havia um degrau toscamente construído para facilitar o acesso. Parecia estranhamente incongruente com o ambiente ao redor. Blade apertou a barriga enquanto o cheiro de sangue era levado pela chuva. Talvez aquela fosse uma saída, ou talvez fosse uma armadilha. Mas mesmo que fosse uma armadilha, que diferença fazia agora? Independentemente da escolha que fizesse, seu destino continuaria o mesmo, não é mesmo? Ele abaixou a cabeça e fez uma careta, sentindo-se resignado naquela chuva forte. Blade subiu pesadamente o degrau toscamente construído e abriu a porta da livraria. Tinir. O sino pendurado no batente da porta emitiu um tilintar nítido. Havia apenas um jovem que parecia ter a mesma idade de Blade na livraria silenciosa. Este homem, vestido com uma camisa e calças pretas, com uma cabeleira escura que contrastava com a sua pele clara, estava absorto na leitura de um livro. À sua frente, no balcão, havia 2 xícaras de chá quente, mas não havia outros clientes. 2 xícaras de chá? Ele estava me esperando. Blade enrijeceu-se e olhou cautelosamente para o jovem à sua frente, tentando descobrir se ele era amigo ou inimigo. Muitas pessoas queriam matar Blade, e muitas outras queriam usá-lo. No entanto, este jovem parecia querer se comunicar com ele. Antes que Blade pudesse dizer qualquer coisa, o jovem finalmente fechou o livro e olhou para ele. Não esperei muito dessa vez, mas... Seja bem-vindo. O dono da livraria olhou para Blade com seus olhos escuros que pareciam infinitos e disse com um sorriso gentil no rosto: pelo que parece, você encontrou algum problema. Fim. Nuble notas. Enfim, clã, finalmente chegamos ao fim dessa obra depois de meses sem postar. Falando um pouco sobre ela e sobre esse final, particularmente eu não gostei, mas também não odiei esse final. Resumindo, foi um fim aceitável. Deixe nos comentários o que vocês acharam do final. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.